Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Caros amigos, mais uma vez do nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, Canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente dol.com.br, dol de DOL de diário online. Esse nosso programa tem o apoio do Hospital Santa Terezinha, que deu uma repaginada, está com 2 unidades na nossa região e um hospital geral tratando de tudo, de doenças em todas as áreas. E da Neurogênesis, que trata tudo de doença neurológica na nossa região. Neurologia pediátrica, neurologia clínica, neurocirurgia, neurointervenção, que é o tratamento das doenças do cérebro por cateterismo, comandada pelos irmãos Érico Pascoal e Fernando Pascoal. E a nossa convidada de hoje, muito especial, tá? É uma pesquisadora do CNPq, a professora doutora Maria Alice Freitas Queiroz. A professora Maria Alice é formada em farmácia pelo CESUP em 2002, fez especialização no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, fez mestrado no ICB também, doutorado e pós-doutorado no ICB. Ela é professora visitante do programa de pós-graduação em Biologia dos Agentes Infecciosos e Parasitários do ICB e é professora adjunta da Universidade Federal do Pará, do ICB também. E é pesquisadora do CNPq. Eu gastei um tempinho só no currículo dela, que é enorme. E ela é muito jovem. Eu vou te chamar de Alice, tu me chama de Eduardo, ok? Tá bom. Okay. Alice, você veio aqui falar para a gente sobre biomarcadores, tá? Isso. É para que a nossa população saiba o que é que nós fazemos de pesquisa na nossa região. Sim. Que de vez em quando o ICB é referência no mundo, o Evandro Chagas é referência no mundo e a nossa população não sabe o que é feito. Então, eu sou da época que estudou o máximo para a gente eram as organelas celulares, né? E vocês são da época que entraram nas organelas, foram para dentro do DNA e hoje vocês manuseiam o DNA como eu manuseio o meu estetoscópio. Primeiro, super obrigado por ter vindo. E a pergunta básica, o que são biomarcadores para a gente começar a conversar? Ok. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade para a gente mostrar um pouco do que está sendo desenvolvido na universidade, né? E a minha linha de pesquisa é sobre biomarcadores em infecções virais. E os biomarcadores, eles são alterações, né, celulares, bioquímicas ou moleculares que podem ser utilizados para indicar uma determinada condição biológica, por exemplo, um determinado processo de uma doença. E exemplo de biomarcadores são produtos de expressão gênica, metabólitos e também os SNPs, que são polimorfismos de nucleotídeo único. O Laboratório de Virologia da UFPA ele tem desenvolvido, né, vários trabalhos que avaliam biomarcadores em diferentes infecções virais, incluindo as infecções causadas pelo HTLV, pelo SARS-CoV-2, pelo vírus da hepatite B e C e também pelo HIV. Sempre com foco, né, na avaliação de variações genéticas, que são os SNPs, e também com variação nos níveis de expressão gênica. Esses SNPs, eles têm que impacto na formação das moléculas? Isso para quem não está nos entendendo, ela mexe com os átomos, pessoal. Vem átomo, molécula, conjunto de moléculas. É assim que começa a vida em todas as áreas.
Então, ela é uma pesquisadora lá das moléculas. Então, explica isso para a gente. Tá, ok. Os SNPs, que são os polimorfismos de nucleotídeo único, eles são caracterizados por uma variação de um único nucleotídeo, pode ser uma adenina, timina, citosina. Essa alteração, ela ocorre nessa sequência de DNA. Então, essa sequência de DNA, eu vou ter uma mudança de um único nucleotídeo desse. Então, vai alterar essa base. Né? E aí, isso pode ter algumas implicações, dependendo do local, né, aonde vai ocorrer esse polimorfismo. Por exemplo, se o polimorfismo estiver localizado em determinadas sequências do gene, por exemplo, na região promotora, e esse polimorfismo pode influenciar a expressão gênica desse gene. Né? Então, eu posso ter uma redução ou um aumento dessa expressão. Eu tenho uma alteração dentro da molécula que vai alterar o gene. Eu tenho uma alteração no gene, na sequência gênica, lá no DNA, que pode mudar, né, tanto a expressão, então você pode expressar mais ou menos, ou também se esse polimorfismo estiver localizado, por exemplo, numa região codificante e ele induzir a alteração de um aminoácido significativo, também pode mudar a estrutura dessa proteína. Puxa. Tá bom? Então, é isso que acontece, que os polimorfismos podem. Claro que existem vários polimorfismos, alguns, eles não têm influência, né? Eles estão localizados em regiões que não influenciam, né? Nem a expressão, nem a mudança da estrutura dessa proteína, mas alguns sim podem, né, ter esse impacto. A pergunta é assim, nesse processo. As infecções virais, os vírus, eles podem alterar isso? Alguns vírus podem, porque, por exemplo, os retrovírus podem ser inseridos no genoma da célula hospedeira, mas eles não estão relacionados com esse processo de formação dos SNPs, né? Então, eu posso ter uma alteração do genoma daquela célula, mas que não está relacionado com esses SNPs, tá? Esses SNPs são alterações que podem ocorrer quando há uma duplicação de DNA, né? Isso pode passar de geração para geração, né? Então, geralmente, é esse processo que ocorre. Que doenças virais vocês estão investigando? Você já falou SARS-CoV-2, hepatite B, HIV... Sim, nós avaliamos já marcadores imunológicos nessas infecções, mas eu vou especificar duas dessas infecções, tá? Que seria a infecção causada pelo HTLV1 e pelo SARS-CoV-2, né? Que os trabalhos que nós estamos realizando HTLV1 e SARS-CoV-2, tá bom? O HTLV1 ele é um retrovírus, né? E a maioria das pessoas que são infectadas, elas não desenvolvem sintomas, são assintomáticas. Mas o vírus ele pode desencadear, né, algumas doenças, como a leucemia e linfoma de célula T do adulto e doenças inflamatórias. Leucemia? E doenças inflamatórias, principalmente a mielopatia associada ao HTLV, né, conhecida como MALRAN, e outras doenças também relacionadas nesse processo. São doenças graves. Sim, são doenças graves, né? E essas doenças inflamatórias, elas estão relacionadas com uma desregulação do sistema imunológico. No entanto, ainda não se sabe os fatores que podem causar o desenvolvimento dessas doenças. Então, nesse sentido, nós avaliamos se alterações na resposta imunológica poderia contribuir para o desenvolvimento de sintomas relacionados a essas doenças. Então, esse seria o objetivo, né? E com relação ao SARS-CoV-2, né, na infecção causada pelo SARS-CoV-2, o objetivo era identificar um biomarcador... SARS-CoV-2 é o coronavírus. Isso. Coronavírus, nosso conhecido. Isso, que poderia identificar um biomarcador que estivesse associado com a doença grave, né? E então, a gente sabe, por exemplo, que as comorbidades estão relacionadas com esse desfecho, mas existem alguns pacientes que não têm comorbidade, não apresentam comorbidade e também evoluem para doença grave. Então, seria para avaliar esse processo, essa diferença, e também avaliar, né, o que está acontecendo em relação à Covid longa,
né? Que a Covid longa é definida como com a presença de diversas manifestações que persistem mesmo após a resolução da infecção e não são causadas por outros sintomas, né? Então... Isso é muito interessante, porque o mundo todo agora está preocupado com a Covid longa. Né? 2, 3 anos depois, as pessoas continuando apresentando sintomas. E isso é determinado geneticamente. Não se sabe a causa, não é genético, mas a gente não sabe se fatores genéticos podem contribuir, né, para a manutenção ou surgimento de novos sintomas após essa infecção aguda. Né? Então, isso é uma investigação também. Será que as alterações genéticas eles estão influenciando nesse processo? Será que uma desregulação do sistema imunológico pode favorecer a permanência, né, ou o surgimento desses sintomas relacionados com a Covid longa? É isso que vocês estão estudando? É isso que nós estamos avaliando, os marcadores que possam, né, ser indicar para a gente, né, essa progressão dessas doenças, né? Tanto do HTLV... Algum resultado interessante já disso ou não? Nós temos, né, alguns resultados que são de alguns biomarcadores, né, que a gente está avaliando. E a gente avaliou os biomarcadores na infecção pelo HTLV1. A gente tem a molécula que é um sensor citoplasmático chamado SAM-MAGE1. Né? Esse sensor ele vai degradar nucleotídeos, né, presentes no citoplasma. Tá? E aí ele previne, né, manifestações autoimunes e também o comportamento cancerígeno. E ele também pode atuar como um sensor, né, de restrição retroviral. Então, a gente avaliou esse sensor. Será que variações genéticas nesse sensor podem influenciar, né, a replicação do HTLV, que é um retrovírus? Né? E isso poderia, então, levar ao desenvolvimento das doenças? Será que poderia ser um fator que contribui para o desenvolvimento dessas doenças associadas ao HTLV1? E a gente também avaliou um outro marcador, que é o TREX1, que também é um sensor citoplasmático que ele vai degradar uma sequência pequena de DNA e também prevenindo o surgimento de possíveis doenças autoimunes. Só que ele, em vez de ser um fator de restrição, de restringir a replicação do vírus, ele favorece a replicação do vírus, né? Dos retrovírus. Então, ele também foi avaliado, né, se mutações que poderiam estar associadas com o aumento da expressão desse marcador, se poderiam influenciar nesse processo, né, da infecção e levando ao desenvolvimento de sintomas da doença. Puxa. E, Alice, como é que vocês fazem a identificação dos biomarcadores? Mas isso tu vai me responder já, porque o nosso primeiro tempo acabou, tá? Só um instantinho. Pessoal, só um instantinho de informação fantástica do nosso micromundo. Já voltamos. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.
voltamos dessa conversa de super informação sobre DNA e doenças em que nós já estamos estudando isso há algum tempo, com a professora doutora Maria Alice. Alice, eu queria que tu falasse sobre biomarcadores na COVID. O que a gente anda avaliando, né? Nós estamos avaliando no momento, alguns biomarcadores da COVID em relacionado com a imunidade inata, como, por exemplo, a MBL. Né? A MBL é uma proteína, né, plasmática, que ela se liga na superfície de micro-organismos, né, que possuem resíduos de vanose, que vai levar à opsonização e fagocitose desses agentes infecciosos. E nós observamos que alguns polimorfismos no gene MBL, eles foram associados com a forma grave da Covid-19, né? E que esses indivíduos que tinham esse genótipo polimórfico, eles tinham menores níveis de proteína da MBL e tinham maiores níveis de citocinas inflamatórias, né? Mostrando que mutações, né, variações genéticas no gene da MBL pode contribuir para uma redução dos níveis plasmáticos dessa proteína, que vai levar a um processo inflamatório mais acentuado, o que caracteriza, né, o quadro da Covid longa, da Covid grave. Então, por isso, essas variações todas que a clínica da Covid foi de leve até a morte. Foi assintomático, né? Até casos fatais. Mas, assim, não que o polimorfismo possa ser responsável por todas essas implicações, não. Ele está numa fase de avaliação, né? Certo. Então, a gente precisa realmente confirmar se isso pode ser utilizado como um biomarcador. Certo. E como é que são identificados esses biomarcadores, hein? Os biomarcadores, eles são identificados a partir de uma coleta de sangue dos participantes, né? E esse sangue é então processado para extração de DNA. Esse DNA ele é utilizado para identificação dos polimorfismos e também para extração de RNA, que é utilizado para a quantificação da expressão gênica. É utilizado também a porção do plasma do sangue, né, de onde a gente faz a dosagem de algumas moléculas, principalmente citocinas. Então, os polimorfismos, a identificação dos polimorfismos e a quantificação da expressão gênica é feito por PCR em tempo real. E a dosagem das citocinas é feito por um ensaio imunizimático do tipo ELISA ou por citometria de fluxo. Então, calma, só para o nosso espectador entender. Tira o sangue vai chegar no laboratório e vai ser definido para que eu vou estudar o DNA, eu vou pegar o plasma, eu vou avaliar todos esses detalhes, vou fazer aquele quadro tipo do genoma, vou determinar os polimorfismos. É essa a sequência. Vocês estão mexendo no íntimo da célula. A gente avalia... Isso é só para o nosso espectador entender. Sim, é esse o processo. A partir do sangue. A partir do sangue. Mas a gente avalia um polimorfismo específico. Lembra que eu falei que era uma mudança de único nucleotídeo? Então, a gente não avalia todo o gene, né? É apenas um ponto daqueles polimorfismos que a gente sabe que causam alguma alteração que pode estar relacionado com aquele processo inflamatório ou com uma infecção causada por vírus. Certo, você vai lá dentro do DNA a gente faz a genotipagem, genotipa aquela sequenciazinha lá do indivíduo para ver se ele tem ou não aquela variação, aquela mutação. Fantástico isso. Agora me fala uma coisa, de tudo isso que tu falaste aqui para a gente, a aplicação prática disso, tá? Que uma vez eu perguntei para alguém, eu vou poder no futuro pegar uma pessoa que é diabética, mexer no DNA para ele não ficar mais diabético? Isso é real ou é ficção científica? Aí ele me disse, o real começou com Mendel, que já trocou as coisas lá nos vegetais. Então, hoje isso é real. Então, e você é uma das pesquisadoras que está... eu fico
eu fico às vezes enaltecido de estar conversando com alguém que conhece a profundidade disso. A gente não chega nesse nível de alterar o DNA, não. Ainda não. Não, o que a gente faz é identificar aquele polimorfismo, né? E tentar relacionar com aquele processo infeccioso ou com o processo inflamatório, né? Mas, assim, a aplicação, né, a partir da identificação dos biomarcadores, né, ele poderia servir de base, né, desses biomarcadores para a produção de testes prognósticos na evolução, né, de determinadas infecções virais. Né? E essas informações, elas serviriam de base para a construção de uma medicina mais personalizada. Como, por exemplo, né, se a gente conseguisse identificar alguns polimorfismos em determinados indivíduos, os quais, né, esses polimorfismos que estivessem relacionados com um quadro mais grave de uma determinada doença, mas os indivíduos, no momento, ainda não apresentam nenhum sintoma. Então, a gente poderia fazer o quê? Fazer um acompanhamento, né, mais constante desse indivíduo e também fazer uma intervenção terapêutica mais precoce. Perfeito. O que o pessoal está chamando hoje de medicina de precisão, né? Então, eu posso descobrir, alguém está doente, no caso, vamos dar um exemplo de coronavírus, alguém adoeceu e eu posso pegar a célula, o sangue dele e estudar se ele pode vir a ter uma gravidade maior. Exatamente. Ou não. A partir da definição de que realmente aquele morfismo pode predizer, né, o desenvolvimento de uma doença mais grave, que é o que a gente pesquisa. Né? Então, mas para isso a gente tem que pesquisar, definir quais realmente são relevantes para que a gente faça essa análise. Puxa, mas assim, eu como médico clínico, eu posso perguntar para ti, do meu paciente, se ele tem esses detalhes todos, se ele pode piorar ou não? Aí a gente teria que ver em que situação você vai avaliar esse paciente, né? Qual o quadro desse paciente, né? E a gente precisaria ver, por exemplo, quais polimorfismos estão relacionados com um processo inflamatório, uma alteração desse paciente que pudesse estar correlacionado. E aí a gente faria como se fosse assim um painel de diversos polimorfismos para ver se aquele que realmente pode levar a uma progressão mais rápida da doença ou sintomas mais graves se estariam correlacionados, e aí você poderia dessa forma, né, fazer uma avaliação qual o melhor procedimento que você poderia tomar. Puxa, estamos chegando lá, né? Vamos chegar, com certeza. Eu assisti uma palestra do Davi Bichara essa semana sobre medicina de precisão. Grande amigo, Davi. Pois é, o Davi Bichara, eu fiquei assim, tipo, eu preciso saber se o remédio vai atuar nesse paciente. E eles entram nesse estudo de vocês e dizem que sim, que não, que mais ou menos, que muito. Exatamente, né? Se você vai ter uma boa resposta, uma resposta moderada, uma resposta leve, né? Isso é fantástico. Sim, isso com certeza. Fantástico. Nunca mais a gente vai... Assim, efeito colateral, alergia, tudo, né? Puxa. É muito interessante. Pessoal, esses estudos todos estão levando a precisão mesmo. Quer dizer, eu dou um remédio agora para o paciente, o paciente fica bom, o outro e não acontece nada, o outro é mais ou menos. E esses estudos genéticos estão definindo que dose, qual, como, onde a gente vai poder agir. Isso chama medicina de precisão. O Davi Bichara vai vir aqui no programa para falar sobre isso. Ótimo. Agora me fala uma coisa. Aplicação prática é isso que nós estamos falando, né? Isso. Nós vamos chegar a esse momento de que você vai saber a partir da definição daquele biomarcador, a gente seleciona para formar um painel e identificar se aquele indivíduo, né, ele tem uma variação genética para um determinado componente da resposta imunológica que pode afetar a evolução daquela infecção, daquele processo inflamatório. Fantástico. Eu fico enaltecido de conversar, já falei 2 vezes isso.
É muito vocês, interessante, é né? muito interessante. Com vocês. Pergunta assim, penúltima. Por que você escolheu essa linha de pesquisa? Acho que já deu um pouco para perceber, né? Mas assim, eu sempre tive muito interesse pela área das doenças infecciosas e imunologia. Então, na medida do possível, eu direcionei a minha formação, né, para isso. E todas as oportunidades que eu tive, geralmente estavam relacionadas com processos inflamatórios. E quando eu cheguei no laboratório de virologia, por volta de 2008, 2009, no laboratório lá da UFPA, eu fiquei encantado com essa linha de pesquisa, porque ela possibilitava a gente ver a existência de variações genéticas em componentes do sistema imunológico entre os indivíduos e como essa diferença ela poderia influenciar, né, a evolução da infecção, né, dessa infecção pela qual estavam sendo acometidos, né? Então, esse conhecimento, mesmo sendo básico, né, ele poderia, de alguma forma, contribuir para ajudar o paciente, porque esse sempre é o nosso objetivo, fazer alguma coisa, né, em prol do paciente, que a gente consiga melhorar a qualidade de vida do paciente, que a gente consiga melhorar a condição dele, né? E então, com base nisso, né, foi o que eu escolhi para trabalhar e eu acredito por toda a minha vida. Eu conheço, eu tive um amigo, professor, que ele aposentou e se matriculou lá no primeiro ano para aprender de novo tudo que ele tinha aprendido e que não era mais daquele jeito. A vida é dinâmica, ele, né? Porque eles não, foram íntimos. Agora eu tenho tempo para aprender tudo de novo. Que bom. Perspectivas futuras disso aí tudo? As nossas perspectivas futuras são de um futuro bem próximo, daqui a pouco, porque a gente sempre pensa no próximo passo, né? Gostei do daqui a pouco. Do daqui a pouco. Então, a gente tem uma perspectiva de fazer uma avaliação desses marcadores em grupo de pessoas, né, de diferentes regiões do Brasil, para aumentar esse número amostral e verificar se esses resultados que nós obtivemos, se eles vão continuar com o mesmo padrão, né? Nós vamos iniciar um novo projeto de biomarcadores na infecção pelo HTLV1. A gente vamos avaliar novos biomarcadores relacionados com a imunidade inata. Vamos finalizar o projeto de biomarcadores do SARS-CoV-2, né? Estamos analisando os últimos resultados e, principalmente, que a gente possa identificar, né, um ou mais de um biomarcador que possa realmente predizer, né, a evolução dessas infecções, né? Como que vai ocorrer o desfecho dessas infecções. Fantástico, fantástico, fantástico. Acho que Mas voltar aqui para a gente continuar essa conversa, tá? Dedica o programa. Primeiramente, eu queria novamente agradecer pela oportunidade de a gente poder mostrar o seu programa. Ele faz isso, né? Tem essa capacidade da gente mostrar o nosso trabalho que muitas vezes fica no laboratório. E eu dedico o programa para o meu grupo de pesquisa do Laboratório de Virologia, para minha mãe e principalmente para minha filha linda, Ana Luísa. Que legal. Pessoal, ela vai voltar para explicar depois de novo. A gente um dia vai entender tudo isso que ela está fazendo. Isso no futuro, daqui a pouco, vai ser o nosso dia a dia, né? Tinha um general alemão que ele falava: o difícil a gente faz já, o impossível daqui a pouco. Então, daqui a pouco, isso não é impossível, é só o conhecimento chegando. Sim. Né? Então, super obrigado, super obrigado. E como é o nome da filha? Ana Maria? Ana Luísa. Ana Luísa, o programa foi para você e para a mãe e para toda a turma lá do ICB, que em breve vão estar por aqui. Até domingo que vem, turma. Semana iluminada para todos. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Hospital Santa Terezinha. Há mais de 50 anos cuidando de você.